Fala, jovens investidores e investidoras, aqui fala é o Cauã, esse é o Jovem no Mercado, e nesse vídeo eu vou esclarecer uma das principais dúvidas que as pessoas que estão iniciando na renda variável têm, que é sobre a quantidade de ações que deve ter na carteira de investimento. Algumas pessoas preferem diversificar mais, outras preferem concentrar mais. E aí, o que você pode fazer diante disso? A verdade é que não existe uma resposta certa e cada um deve avaliar de acordo com a sua própria realidade se deve ter mais ações ou se deve ter menos ações na sua carteira. Isso vai depender do seu perfil de investidor, vai depender do seu perfil de risco e principalmente da quantidade de dinheiro que você tem para investir. E não existe nenhuma fórmula mágica para isso ou um número exato que eu vou te falar aqui que vai servir para você, porque o que serve para mim e para outras pessoas não necessariamente serve para você. Isso aqui é de acordo com a sua própria realidade, então isso aí é algo específico seu. Por exemplo, se você trabalha no mercado financeiro, vive, respira os investimentos, você tem mais tempo ali para se dedicar aos investimentos, então consequentemente você tem a possibilidade de ter mais ações, porque você vai ter mais tempo para se dedicar a esses investimentos. E caso você tenha uma prioridade em alguma outra área de trabalho aí, a sua prioridade não é os investimentos, então você não tem muito tempo para se dedicar aos investimentos, você pode terceirizar esse acompanhamento da sua carteira para um fundo, para um gestor que é experiente e trabalha diariamente com isso, ou também diminuir a quantidade de ações que você tem em carteira para conseguir acompanhar elas tranquilamente nesse tempo disponível que você tiver. Agora eu vou te falar alguns pontos importantes que você deve utilizar para chegar no número ideal de ações na sua carteira. Primeiramente eu vou falar sobre o risco. O que é o risco? O risco é a combinação entre a probabilidade de ocorrência de um determinado evento e os impactos resultantes caso ele ocorra, seja ele positivo ou negativo. No caso dos investimentos, o risco é dividido em dois: o risco sistêmico e o risco não sistêmico ou específico. O risco sistêmico diz respeito ao sistema como um todo. Então, todas as empresas que fazem parte aí desse sistema estão expostas a esse risco, não tem o que fazer. O risco sistêmico também é conhecido como o risco não diversificável. Então, mesmo que você diversifique, não vai ser capaz de anular esse risco. Como, por exemplo, uma crise que afeta a economia brasileira. No caso, afetaria então todas as empresas brasileiras. Obviamente que tem algumas empresas e setores que vão ser mais prejudicados e outros menos, isso é normal. Mas o que importa é que uma crise sistêmica afeta de uma forma ou outra todos os componentes desse sistema. O risco não sistêmico ou específico é aquele risco que diz respeito a empresas ou setores específicos. Então, como por exemplo, uma crise que ocorra somente no setor bancário, ou seja, é uma crise num setor específico para empresas específicas daquele setor, não afetando outros tipos de setores como setor de varejo, de saúde, farmacêutico e muito mais. É simplesmente só naquele setor, é específico. O risco não sistêmico pode ser reduzido, diferentemente do risco sistêmico, como a gente falou. O risco não sistêmico pode ser reduzido por meio da diversificação da sua carteira de investimento. Então, ao invés de investir apenas em uma empresa, de um setor, você pode diversificar a sua carteira em vários tipos de setores diferentes, de empresas consequentemente diferentes, com o intuito de mitigar esse risco sistêmico, que é a crise de um único setor. Então, você diversificando em mais de um setor, você consegue ter uma melhor proteção caso ocorra algum tipo de problema específico em algum desses setores. E esse gráfico que eu estou mostrando aqui para vocês simplifica bastante o que a gente estava falando a respeito dos conceitos de risco, sobre o risco sistêmico e risco não sistêmico, que basicamente essa curva preta mostra a evolução do nível de risco total da carteira em função do número de ativos da carteira. Aí a gente pode perceber que chega um número de ações que você não consegue diminuir mais esse risco, que é lá entre os 20 ativos. Então, de 20 ativos para frente, você não consegue diminuir esse risco, o risco não sistêmico da sua carteira. O segundo ponto é a diversificação, e é muito importante ter em mente que o mercado e o cenário macroeconômico são muito voláteis, e por isso a gente não pode ficar dando luxo de tentar prever futuros movimentos do mercado e assim ter 100% de certeza da escolha de um determinado ativo. Mesmo sendo um longo prazo, é muito difícil que a gente possa prever com 100% de certeza sobre alguma movimentação do mercado ou que o investimento será mais rentável que outro. E por isso que é tão importante que a gente diversifique a nossa carteira e não deixe ela somente exposta a uma classe de ativos. Dessa forma, a diversificação deve ser balanceada de acordo com o seu perfil de investidor, assim garantindo uma rentabilidade acima do mercado a um custo de risco mais controlado. E o que podemos concordar aqui é que é necessário ter uma participação equilibrada nos setores da bolsa, diversificando ali no setor financeiro,
no setor de saúde, no setor de saneamento, de energia, de alimentos e muito mais. Tem vários setores aí para a gente poder diversificar a nossa carteira e ter um custo de risco mais controlado. E tem algumas observações para serem feitas aqui na diversificação, é que é melhor a gente se preocupar primeiramente com o equilíbrio desses setores que a gente vai estar diversificando, ao invés de ficar se preocupado com o número de ações que a gente vai ter na carteira. Um outro ponto importante é que não adianta ficar comprando qualquer ação só para diversificar sua carteira. Isso não faz sentido algum, sai totalmente dessa ideia da diversificação. Caso você pretenda ter uma quantidade de ações menor, o ideal é que você tenha de 1 a 2 ações em empresas, né, de cada setor. E caso você queira ter uma quantidade maior de ações, você pode ter de 3 a 4 empresas de cada setor. Vale lembrar que também que quanto menos ativos você tem na carteira, maior é a volatilidade e oscilação da sua carteira. Então você pode ter resultados muito bons, quanto que você pode ter resultados muito ruins. Agora, se você opta por ter uma carteira diversificada, uma carteira que tem mais empresas, mais exposta a outros mercados e não unicamente em um, você tem uma carteira que oscila mais de acordo com o mercado e assim você consegue também diminuir, mitigar o risco específico de cada setor, diferentemente se você tivesse optado por ter menos empresas na sua carteira. Um terceiro ponto que faz muito... Os bichinhos aqui, mano. Ui. O terceiro ponto é o montante que você tem de dinheiro. O montante que você tem, o dinheiro que você tem disponível para investir vai ser fundamental para você saber o número de ações que você vai poder ter na composição da sua carteira. Não adianta você querer copiar a carteira do holder, desses youtubers famosos como o Primo também, Thiago Reis, ou um Barsi, ou um Buffett da vida. Não faz sentido, eles têm muito mais patrimônio que você para investir ou investido também. Então, o seu número de ações que você vai ter na sua carteira vai depender também do seu valor patrimonial. O quarto ponto, que é muito importante também, é o tempo que você vai ter disponível para acompanhar cada empresa que você tem na sua carteira. E é fundamental também que você acompanhe os resultados das empresas que você está tendo em carteira, as notícias diárias que ela vai tendo, acompanhando os balanços, vendo os fundamentos para ver se eles não se alteraram desde quando você comprou. Provavelmente na vida real você não conseguiria ser sócio de várias empresas. E para a bolsa vale a mesma coisa. Não adianta você ter um número gigantesco de ações e não conseguir acompanhá-las. Você tem que ter um número ideal que você consiga acompanhar, ver as notícias, entender como é que ela está rodando, como que está funcionando, para você conseguir ter bons resultados nos seus investimentos. Não adianta ter várias empresas e não acompanhar nenhuma. Isso vai acabar te prejudicando e prejudicando os seus resultados. Para fechar o nosso vídeo aqui com chave de ouro, um resuminho, o ideal aqui é que você continue adquirindo conhecimento, decidir um perfil de carteira que seja próximo do seu estilo, seu perfil de investidor e perfil de risco, e assim ir acrescentando novas empresas na sua carteira de acordo com a quantidade que você pode acompanhar e que você tem tempo para conseguir se dedicar, e assim que você consiga acompanhar essas empresas tranquilamente sem não ter nenhum problema. Então, tenha em carteira um número de ações que você se sinta confortável em ter e que você consegue acompanhar aí os seus resultados, as notícias diárias que ela tem e muito mais. E basicamente o vídeo de hoje é esse, rapaziada. Espero ter colaborado para vocês aí nessa dúvida que muita gente tem, uma dúvida muito comum. Espero ter dado uma clareada, que você possa refletir sobre esse assunto e decidir essa quantidade aí de ações na sua carteira de acordo com as suas necessidades. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, entrar aqui na descrição, vai estar minhas redes sociais, o meu e-book para você estar lendo lá, para dar aquela força. Espero que vocês tenham gostado e tamo junto!